Olá, segundo ano A, segundo ano B, tudo bem com vocês? Voltando para mais uma aula, só que hoje videoaula, tá bom? Mas antes de dar início ao nosso conteúdo, eu quero conversar com vocês como vai acontecer agora a nossa dinâmica de aulas, tá bom? Nós agora temos dois tipos, videoaula e aula online. Videoaula são as apresentações que vocês vão assistir agora. E a aula online é aquela que a gente se encontra 3 vezes na semana, ok? E como vai acontecer? Na videoaula, nós iremos iniciar o conteúdo, tá? A aprendizagem. Vocês irão ver as apresentações, irão aprender um pouquinho, só que na aula online nós iremos fixar, iremos trocar, iremos realizar as atividades do livro, tá? Tirando as dúvidas no mesmo momento. Vocês vão poder conversar com os amigos, vocês vão poder tirar todas as dúvidas com a professora, ok? Eu acho que melhorou bastante, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Prestem atenção nessa aula de hoje, para que na nossa próxima aula de português a gente possa dar continuidade sobre esse assunto. Tudo bem? Então, vamos lá. Nosso conteúdo da aula de português de hoje é sinais de pontuação. Como vocês podem ver, tem vários, né? Acredito que vocês estejam reconhecendo alguns, porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Nós utilizamos muito cada um deles. Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos entender em que momento nós devemos utilizar cada um deles. Porque vocês podem estar reconhecendo, mas será que vocês sabem por que ele foi utilizado em cada momento? Não, né? Pode ser que não, pode ser que sim. E é isso que nós vamos ver hoje. Porque nós temos o ponto final, nós temos 2 pontos, temos a vírgula, temos o sinal de interrogação, o de exclamação, o travessão e o reticências, que é esse que tem 3 pontinhos, tá? É muito importante a gente aprender a função de cada um deles. E sabe por que é importante? Porque o sinal de pontuação é um recurso fundamental da escrita, né? Ele que dá sentido ao que a gente quer escrever, ele que faz a gente entender e compreender o que a gente está lendo. A falta dele, às vezes, não vai dar sentido nenhum, tanto quando a gente lê, escreve ou fala. Tudo bem? Vamos lá. Ponto final e 2 pontos. Iremos ver o ponto final primeiro. Como vai aparecer aí, ele indica o fim de uma frase afirmativa ou negativa. Se ele indica o fim, então a palavra já diz, né? Nós iremos utilizar quando a frase terminar. Tudo bem? O primeiro exemplo, eu coloquei uma frase afirmativa. Estou com fome. Ponto final. Acabou. Na segunda é a frase negativa. É quando a gente nega alguma coisa, tem a negação sobre algo. Eu não estou com fome. Ponto final. Esse nós utilizamos muito no nosso dia a dia, né? Vocês são até orientados. Não esqueçam letra maiúscula no início da frase. Olha o ponto final. Toda frase tem que ter ponto final. Tudo bem? O próximo são os 2 pontos. E olha aí. Ele indica que um personagem
vai falar ou para indicar uma lista. No primeiro exemplo, eu coloquei quando o personagem vai falar. Aí tem um quadradinho, Tina, Tice. Aí eu coloquei 2 pontos, porque eu vou indicar o que ela vai falar, ok? No segundo exemplo, eu coloquei o exemplo da lista. Comprei 2 pontos, arroz, feijão e cebola. Minha frase terminou, olha o que eu utilizei no final, ponto final. Ok? Então, os 2 pontos, eles são usados nas frases para explicar algo ou para indicar que alguém vai falar. Tudo bem? Vamos lá. Agora, nós temos os sinais de interrogação e exclamação. Iremos ver o interrogação primeiro. Olha em que momento nós utilizamos e como utilizamos esse sinal. Muito, vocês vão perceber. Ele indica uma pergunta. Então, toda vez que você for perguntar alguma coisa, você utiliza o sinal de interrogação. Então, quando tiver sinal de interrogação na frase, ela é uma frase interrogativa. Olha o exemplo que eu coloquei. Quantos anos você tem? Vamos ver outro exemplo? Onde você mora? Você gosta de chocolate? Viu? Utilizamos quando iremos perguntar alguma coisa, ok? O próximo é o exclamação. Esse é especial, a gente utiliza ele sempre para transmitir algum sentimento, vários sentimentos. Sentimento de admiração, surpresa, alegria, espanto, tristeza, de horror. Que horror! E como está aí? Parabéns! Você está linda! Então, toda vez que a gente quiser transmitir algum sentimento, emoção, esse é o que nós utilizamos. Exclamação. Tudo bem? Vamos lá. Reticências e travessão. Reticências são os 3 pontinhos, como vocês podem ver. Vamos lá. Ele serve para indicar uma ideia não concluída. O que seria isso? Vamos no exemplo, para vocês poderem perceber. Eu quero brincar, mas... Vocês viram? Não continuou. A frase não foi concluída. Então, se ela não foi concluída, haverá o reticências. Mas isso não quer dizer que a ideia não vai continuar, entendeu? O reticências ele é utilizado quando a gente não conclui a ideia, mas que ela pode ser concluída. Tudo bem? Vou dar um exemplo, outro exemplo. Eu estudei muito, mas não terminei meu pensamento, não terminei a minha fala, não terminei ou a escrita quando vocês forem ler e tiver os 3 pontinhos. Mas a ideia pode continuar, tudo bem? O próximo é o travessão. Esse é fácil de vocês guardarem. Sabe por quê? Ele tem uma diferença em relação a todos os outros. Ele é o sinal em que nós utilizamos no início da frase, enquanto os outros nós utilizamos no final das frases. E a gente vai utilizar ele sempre que indicar a fala de um personagem. Quando alguém for falar, a gente utiliza ele. Quando
tiver algum diálogo. A gente, às vezes, lê muitas historinhas e que tem personagens conversando. E se vocês observarem, antes da fala, tem esse travessão. Olha lá, tem um diálogo aí que eu coloquei. Qual é o seu nome? Meu nome é Rosa. Olha a Rosinha aí, viu? Foi uma pergunta e uma resposta. Alguém perguntou o nome dela. Então, se alguém falou alguma coisa, coloca o travessão antes. Houve a resposta. Antes da resposta do personagem, colocamos o travessão também, ok? Vamos lá. O último sinal de pontuação, vírgula. É um sinal importante, pessoal, sabe por quê? Esse sinal de pontuação, quando ele não é utilizado, muitas vezes a gente não entende o que a gente está lendo, ou então a gente entende completamente diferente do que a frase quis transmitir. Sabe por quê? Ela é um sinal de pontuação que indica uma pequena pausa na frase. Vamos ver o exemplo para vocês perceberem isso. Fiquem atentos à minha leitura e cada vez que a vírgula aparece para vocês perceberem essa pausa que eu dou, tudo bem? O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. Perceberam que eu dei uma pausa breve a cada vez que a vírgula aparece? Essa pausa é como se fosse um descanso na leitura, tá bom? É fácil, mas toda vez que vocês realizarem uma leitura e tiver a vírgula, é para dar uma paradinha, combinado? Nós iremos treinar muito mais. Iremos ver outros exemplos, não só do uso da vírgula, como o uso de todos os outros sinais que nós vimos hoje, tá bom? Iremos praticar bastante na nossa aula online. Espero que vocês tenham entendido. Caso não, aproveita o momento da nossa aula ao vivo para tirar todas as dúvidas, tá? Iremos fazer atividades no livro também, atividades práticas. Eu aguardo vocês. Eu e a professora Mônica aguardamos vocês na nossa próxima aula de português, tá bom? Ficamos por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Se cuidem e até daqui a pouquinho. Bye, fiquem com Deus. Tchau.